Boa tarde, meus alunos lindos do oitavo ano. Vamos terminar esse capítulo 4 hoje. Vamos lá. Triângulos e quadriláteros. Gente, essa vai ser a nossa última videoaula de triângulos e quadriláteros. Vamos estudar os casos de congruência do triângulo. Nós temos lado, lado, lado. Observe, o que é congruência? É igualdade, é semelhança. Então, quando você vê que um triângulo é semelhante ao outro, eles são congruentes. Observe esse triângulo aqui. Observa que os lados deles são iguais. Aqui é 53, aqui é 53 e assim sucessivamente. Então, o caso de congruência desses triângulos é LLL, que significa lado, lado, lado. Gente, preste atenção numa coisa. Nesse outro caso aqui, lado, ângulo, lado. LAL é o caso de congruência. Observa que tu tem um lado de 53, tem um ângulo 50 e tem um lado 80. 53, ângulo 50 e o lado 80. Então, tu tens o lado, o ângulo e o lado. LAL. Observa agora esse outro caso de congruência. Ângulo, lado, ângulo. ALA. ALA. Observa que aqui tu tens o ângulo, tu tens o lado e tu tens o ângulo. ALA. Ângulo, lado, ângulo. E eles são o quê? Congruentes, eles são semelhantes, tá bom? Vocês estão vendo aqui que tá de preto, um pincel preto, alguns elementos do triângulo, como é o caso do baricentro, é o encontro das medianas. Eu representei pela letra G. Professor, o que é a mediana? É quando você tem aqui o lado, olha, observa esse lado aqui, BC, e a metade desse lado aqui, vou pegar para cá, fica mais explicadinho. Esse lado aqui, ó, é esse daqui para cá, você tem 80. A metade de 80 é 40, daqui para cá é 40. Então, esse segmento que pega a mediana, a metade do lado e segue até o vértice oposto, é chamado de mediana. Então, o que vai ser a minha mediana? AM. Então, o baricentro, ele nada mais é que o encontro dessas medianas. Eu pego a metade daqui, puxo para cá. Pego a metade daqui, vou para esse vértice B. Pego a metade desse lado e vou para o vértice C. Eu tenho um ponto de encontro chamado G. Esse é meu baricentro, é o G. Então, como é esse ponto de encontro? Como é o nome dele? Baricentro. Ele está representado por que letra? G. Beleza, vamos continuar então com esses elementos do triângulo. Nós temos também a bissetriz. Bom, ao contrário da mediana, a bissetriz ela é a metade do ângulo, ela não é a metade do lado. A bissetriz é a metade do ângulo. Então, por exemplo, se esse ângulo aqui fosse 60 graus, aqui seria 30, aqui seria 30. Então, isso classifica a bissetriz. Então, quem vai ser a bissetriz? Vai ser esse segmento aqui, AM, bissetriz, metade do ângulo. Outro elemento importante é o ortocentro, é o ponto de encontro das alturas. Observe esse exemplo aqui, pessoal. Você tem um triângulo onde você tem aqui uma reta perpendicular à outra. Observa que essa reta ela é perpendicular a essa. Quando a gente fala de perpendicular, a gente lembra de quê? Ângulo reto, 90 graus. Então, aqui eu tenho uma altura. Se eu traçar uma reta daqui para cá, ela vai estar, essa reta aqui, azul, vai estar perpendicular a essa preta. Então, vai formar um ângulo também de 90 graus, classifica como altura. E aqui também. O encontro dessas alturas tem um ponto. Esse ponto é chamado de ortocentro, que nesse exemplo aqui eu estou representando pela letra O. Vamos continuar ainda nesse conteúdo, né? Nós temos os quadriláteros. Então, qual é o quadrilátero mais famoso? É o quadrado. Mas nós temos também um paralelogramo. Observa que o paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Então, você vê que esse lado aqui, olha, observa, meu querido e amado aluno ou aluna, esse lado, ele é congruente a esse, ele é semelhante. Esse lado é semelhante a este. E o que acontece também com os ângulos do paralelogramo é que esse ângulo aqui também vai ser o quê? Igual a este. Então, importante isso. Retângulo. Você sabe que o retângulo ele é diferente do quadrado. Por quê? Porque ele tem dois lados que são diferentes dos outros dois lados. Por exemplo, digamos que aqui tem uma medida e aqui tem duas. Então, esses dois lados aqui, eles são diferentes desses outros dois lados. Isso classifica o retângulo. O losango.
Lembra de uma pipa, né? Quando você vai empinar pipa, os meninos aí nas férias, né? Na época que vai pra praia, pro garapé, aí gosta de empinar pipa lá no campo de futebol. Então, observa que o losango, ele tem esse formato aqui. E as diagonais são perpendiculares. O que é a diagonal, professora? Daqui para cá, nós temos a diagonal maior. Nós temos o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Daqui para cá, nós temos a diagonal maior. Daqui para cá nós temos a diagonal menor. Observa que o encontro dessas diagonais forma o quê? Ângulos de 90 graus. Beleza, galera? Trapézios. Nós temos 3 tipos de trapézio. 3. O isósceles, o retângulo e o escaleno. Observa que o isósceles ele tem 2 lados iguais. O retângulo ele tem 2 ângulos retos. E o escaleno ele tem 4 lados diferentes. Se aqui mede 1, aqui mede 2, aqui 3 e aqui 4. O escaleno, todos os lados são diferentes. Bom, quando eu falo escaleno, eu creio que meus alunos lembram também dos triângulos, né? Tem o triângulo isósceles, que tem 2 lados iguais. Tem o triângulo equilátero, onde todos os lados são iguais. E tem o escaleno, onde os 3 lados do triângulo é diferente. Assim mesmo acontece com o trapézio. O escaleno, os 4 lados dele são diferentes, porque o trapézio ele é um quadrilátero. Importante informação para vocês. Atenção, gente. Todo triângulo tem 3 bissetrizes, que se encontram em um ponto chamado incentro. Sobre o que é isso? Incentro. É o encontro das bissetrizes. Observa bem aqui. Você tem esse ângulo e quando você corta ele ao meio, daqui para cá você tem um segmento de reta. Você tem este outro ângulo. Quando você corta ao meio, tem outro segmento. E aqui também, corta ao meio, tem outro segmento. O encontro deles é o incentro. Bons estudos, tudo de bom. Abraço!